Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos de Cuidados de Saúde. O meu nome é Hugo Freire e temos hoje connosco o professor Sérgio Simões para nos falar sobre o tema do gene à terapêutica. E, professor Sérgio, começando já por lançar aqui uma pergunta que eu considero extremamente pertinente para todos os farmacêuticos que nos estão a ouvir, em termos de medicamentos de terapêutica avançada e tanto o presente como aquilo que se perspectiva para o futuro, considera que existem aqui oportunidades para os farmacêuticos, sobretudo para os farmacêuticos em Portugal? Obrigado, Hugo, pela questão. Certamente que sim. Há inúmeras oportunidades, há também imensos desafios, mas esses desafios podem constituir melhores oportunidades ainda, porque podem permitir, antecipando-me já um pouco, podem permitir diferenciação ao profissional farmacêutico e resultante dessa diferenciação, afirmação profissional, não é? Uma questão que é crítica para enfrentarmos estas novas realidades, onde agora se enquadra particularmente a questão dos medicamentos de terapia avançada, é termos um conjunto de competências. E nós temos. Eu acho que nós temos o embrião para essas competências. As nossas escolas hoje, pelo menos naquelas que eu conheço melhor, transmitem essas competências. Depois, o que é importante é que, em âmbito de exercício profissional, o farmacêutico encontre o ambiente que lhe proporcione continuar a alimentar essas competências sempre à luz dos valores que, no fundo, o tornam um profissional e que o distinguem de outras profissões que não a profissão de ser farmacêutico. E esses valores são importantes, nomeadamente o foco no doente, um conjunto de valores e conduta profissional. Eu queria só enfatizar isto aqui porque eu acho que este é um fator muito importante para a nossa afirmação. Ou seja, no fundo está a partilhar a opinião que há uma importância do farmacêutico na gestão do doente que esteja sobre esta terapêutica dos medicamentos de terapêutica avançada, e será benéfico para o doente, em última instância, que o farmacêutico esteja neste circuito, que esteja neste acompanhamento, que esteja presente em consultas de cuidados farmacêuticos nos doentes que estejam a fazer estas terapias. Claramente que sim, porque repara, o farmacêutico é provavelmente no âmbito de uma equipa que está a utilizar um medicamento de terapia avançada, o único, que tem consciência, conhecimento e, portanto, competências sobre a forma como esse medicamento foi desenvolvido, as limitações como ele foi transportado, a logística do medicamento, como ele foi fabricado, todas as condicionantes associadas ao desenvolvimento, à forma, quando eu digo desenvolvimento, não é só o desenvolvimento tecnológico, é muito também o desenvolvimento clínico. Portanto, o que é que esteve na base da aprovação deste medicamento? Porque o farmacêutico fala uma linguagem regulamentar, o farmacêutico sabe falar de ensaios clínicos, sabe perceber o que é preciso para o medicamento ser aprovado, mesmo um medicamento de regime excepcional como são os medicamentos de terapia avançada. Portanto, ele tem essa abrangência de conhecimento, depois ligados à noção do que é a qualidade. Ok? Porque estes medicamentos de terapia avançada, como todos os outros, têm muitas questões, e este até mais do que outros, tem muitas questões relacionadas com aspectos críticos de qualidade. Okay? Estamos a falar em conceitos completamente novos, estamos a falar em nanotecnologia, estamos a falar em vírus, estamos a falar em terapias com células, estamos a falar em modificações genéticas, em duração da expressão dessa modificação genética, tanta persistência, estamos a falar em potência, em pureza, uma série de conceitos que para outros profissionais poderão ser novos, mas para o farmacêutico não são. E depois tem o doente. E o farmacêutico também tem a competência para perceber quais são os cuidados que tem que ter na dispensa deste medicamento, como é que há de comunicar adequadamente com os outros profissionais de saúde para transmitir toda esta problemática que eu acabei de referir. Portanto, ele é inquestionavelmente, sem dúvida nenhuma, e isto não estou a dizer por ser farmacêutico, mas não tenho dúvidas que é o profissional absolutamente incontornável nesta nova realidade. Esta nova realidade é, portanto, uma oportunidade para ele. Mas encerra ainda muitos desafios, porque, como eu fui dizendo agora, já, o conhecimento que nós temos hoje pode não ser suficiente para os produtos que vão surgir amanhã. E vai ser criado conhecimento, não é? Com a utilização vai ser criado conhecimento, mas eu, enquanto profissional, que antecipo todas estas
todos estes desafios, ok? Sim. Toda esta envolvência, eu tenho que ir à procura de mais conhecimento. Que é para poder estar, eu tenho que crescer em competências permanentemente, e é um ritmo um bocadinho galopante. Este é o grande desafio que se coloca hoje ao profissional farmacêutico que tem que lidar com os terapêuticos, com os medicamentos de terapia avançada, perdão. Porque eles estão permanentemente a mudar. Olha, repara, se calhar até o ano passado nós falávamos essencialmente de CAR-T, ok? CAR-T cells. Hoje estamos a falar de RNA terapêutico. Estamos a falar de edição génica. O primeiro medicamento de edição génica já foi aprovado. Ele vai chegar às mãos de um farmacêutico. Okay? E, portanto, o farmacêutico tem que estar permanentemente preparado para enfrentar isto, e tem as competências básicas, são as competências científicas, para ir à procura de mais informação. Porque é evidente que temos todos de ter consciência que a missão de aprender não termina nas escolas da faculdade, como é óbvio. Sim, e no fundo o farmacêutico neste percurso do doente e nesta evolução também que a própria terapêutica tem, vai ter de estar em vários settings, portanto, na parte regulamentar, claro, na parte mais clínica, nos serviços farmacêuticos hospitalares, claro. E em cada uma destas áreas existirão com certeza desafios também eles diferentes, claro, porque a evolução vai ser permanente. Claro, e hoje estamos aqui a ter esta conversa no âmbito de uma sociedade que tem obviamente um foco, que é a prestação de cuidados de saúde, mas eu não consigo desligar-me de outra realidade importante para o farmacêutico também, que é a questão regulamentar e que é a questão também do fabrico destes medicamentos, ok? Porque também o fabrico destes medicamentos é completamente novo. Exige também ele um conjunto de novas competências. E um dos problemas que se coloca hoje, que se está a colocar na acessibilidade, no acesso a estes novos medicamentos, é precisamente a questão do fabrico e da logística, que torna todo este processo extremamente oneroso, extremamente caro. Portanto, e o facto de ser muito caro traz limitações. E discute-se muito, hoje, em âmbito regulamentar, em âmbito industrial também, e em âmbito dos pagadores, discute-se muito a questão de descentralizar ou não o fabrico destes medicamentos, ok? De os terem unidades centralizadas super especializadas ou tê-lo no point of care, não é? Uhum. Portanto, para tentar diminuir o intervalo que decorre, porque muitas destas terapêuticas são personalizadas, como sabemos, e, portanto, usa material do próprio doente para fazer o medicamento para o doente. E para intervir no tempo certo. Isto vai querer dizer, se a direção escolhida for esta, que nós vamos ter o farmacêutico próximo do doente, a dispensar o doente, a aconselhar alguém a prescrever o doente, mas também com cuidados particulares a ter que preparar o próprio medicamento. Próximo toda a doente. logística que Logística que isso implica. Portanto, há aqui competências realmente amplas. São desafios, mas são enormes oportunidades para nós. Sem dúvida. Alguns dos colegas que nos estão a ouvir podem considerar que em Portugal isto acaba por ser ainda uma realidade não muito presente, mas não é bem assim. Não acho que seja nada assim. Aliás, nós estamos a sair de uma sessão onde tratamos este assunto e eu acho que é patente para todos que nós sabemos sobre este assunto, não é? Nós percebemos, nós reconhecemos que há dificuldades, mas para reconhecer que há dificuldades e barreiras e desafios é preciso saber já, não é? Certo, portanto, claro, é preciso já ter algum conhecimento. Portanto, eu acho que nós já temos todas as... Não se identificam essas nem barreiras. sequer se identificam, nós nem sequer as conseguimos ver. Portanto, nós já estamos muito para além do que é o básico, digamos assim. E daquilo que eu julgo saber, em muitos centros clínicos já se utilizam estas terapias avançadas. Portanto, o farmacêutico já é chamado a intervir. Já existem, inclusivamente, dados que carecem de tratamento e carecem de cada vez mais registros. Essa é efetivamente uma questão crítica. Os dados estão a ser gerados. Os dados que estão a ser gerados. E aqui também podemos ter uma oportunidade única, que é sermos proativos, avançarmos antes dos outros, e o facto de estarmos próximos do doente, estarmos próximos do medicamento experimental, estarmos próximos do medicamento já aprovado, termos acesso a dados, tratarmos esses dados, porque nós sabemos como organizar os dados, não é? Sabemos exatamente como é que eles podem ser utilizados para que desses dados possam resultar lições para novas estratégias terapêuticas, para melhor tratarmos o doente, etc. Portanto, no fundo estamos a falar de tratar dados, enormes quantidades de dados de forma estruturada, para que deles possamos tirar novos ensinamentos. O farmacêutico, mais uma vez, tem aqui um papel de charneira e pode muito bem liderar este processo, porque ele nada está feito. Tem uma sensibilidade para aquilo que é relevante. Exatamente. Claro, compreendo. Nós não precisamos ser informáticos para tratar dados, nós precisamos é de saber o que pedir a um informático. Sim. Professor Sérgio,
Eu agradeço imenso a sua colaboração. Eu é que agradeço. Agradeço imenso esta conversa, foi extremamente interessante. E agradeço também os colegas. Obrigado por nos terem acompanhado em mais um videocast do SPFCS. Até um próximo episódio.